é, hoje foi o Dia das Mães e, felizmente, minha mãe já faleceu, tem 14 anos, mas eu não sou muito é, fã de datas, né? Então, data de aniversário, Natal, Dia das Mães, então, se fosse depender de mim, eu acho que o comércio não ia ter muito dinheiro não, porque, não sei, meu aniversário, se eu pudesse eu sumia, porque vem as pessoas, né, feliz aniversário, sempre aquela mesma coisa e, né, mas eu ouvi uma história, sábado, não foi de uma mãe, foi de um pai, e eu acho que isso se aplica às mães também. Porque quando se diz assim, muito se é falado, né? E até o pastor Larry é engraçado quando ele vai tocar nesse assunto, ele diz, mamãe, mamãe, né? Então vai falar sobre, dizem que as mães são as maiores inimigas de missões, devido ao apego que tem aos seus filhos, né? Então criam seus filhos para muitas vezes ficarem embaixo de suas asas, realizarem o sonho delas, mas até mesmo mães cristãs, né, têm vários objetivos para o seu filho, senão o reino de Deus. Ou missões tanto, talvez transculturais, não sei. Sempre parece que deseja algo mais, né, além daquilo que, a não ver como ser missionário é algo muito além de qualquer outra coisa, eu acho. E nesse dia estava conversando tomando café, foi com o Lelmer, e ele me contou uma história, que o pai dele passou aqui no final de semana. Eu gosto muito do pai dele, eu gosto do espírito do pai dele, é um homem de Deus, ele tem assim umas ideias, tem uns pensamentos ele fala muito dessa questão da ordem mundial. É interessante você conversar com ele, vendo que os reinos estão caindo, tudo está sendo levado para a volta do anticristo e tudo. Então eu não sou muito ligado nesses assuntos, né? Mas eu gosto de ouvi-lo. Ele lê, ele pesquisa, ele fala e algumas coisas que ele vai falando parece que está nesse caminho mesmo, mas a Bíblia diz que está nesse caminho. Mas ele é mais interessado nisso. Então são conversas agradáveis, você vai aprendendo. E ele esteve aqui final de semana e eu perguntei para o Léo, e aí Léo, como foi o seu pai aí? E ele falou assim, foi muito bom. Meu pai, o pastor Sandro, ele foi lá ouvir sobre aquela questão do mapa, né, que ele quer ajudar o pastor Sandro a divulgar o mapa. E ele esteve lá na igreja do pastor Sandro para aprender um pouco. Aí o pastor pegou e deu a oportunidade para ele pregar num dia lá, não sei que dia que foi. E ele pregou. E na mensagem ele contou algumas coisas. Ele falou sobre um texto que está em Coríntios capítulo 3, falando sobre que as nossas obras vão serem manifestas e vão passar pelo fogo. E só o que vai passar mesmo, que vai sobrar no final de tudo, são aquelas que são feitas para Deus. O resto tudo vai ser queimado, não vai servir de nada. E ele falou dessa questão de filhos, né, como um pai, e certa vez o Lelmer, e eu pedi a Léo para falar isso aqui, e ele disse que ele foi criado na igreja, a família dele toda da igreja, pai, mãe e tudo, mas ele tinha aquele evangelho por herança, sabe? Ele não tinha feito uma decisão por si para estar no caminho de Deus. O que ele foi? Ele nasceu num lar cristão e foi indo, só que chegou um tempo da adolescência, e até naquele vídeo que nós estávamos vendo hoje pela manhã, a Juliana falando, né, sobre essa questão da adolescência, o quanto hoje muito tempo foi bombardeado, mas hoje eu acho que muito mais, né, devido a libertinagem, né, a liberdade que há no mundo. Então as coisas parecem que vão chegando mais cedo, né, para os jovens, mais do que nas gerações passadas. E ele disse que quando ele chegou perto dos 17 anos, ele resolveu radicalizar. Então você olha para Lelmer hoje, né? Então você imagina Lelmer radical, cabelo grande, com um brinco de um lado e um alargador de orelha do outro. E o pai dele estava em Belo Horizonte, também numa igreja lá, e ele estava, não era em Belo Horizonte que eles estavam,
Eles moram em Contagem e a mãe dele, e o seu Eduardo, que é o nome do pai dele, ele era muito colérico, né? Então ele foi que fica nervoso fácil, agora foi que está mais controlado. Só que nesse tempo ele estava lá na igreja e a mãe dele falou assim: olha, eu quero ligar para você, para quando você chegar em casa, você não tem uma surpresa. O Léomer, ele colocou um brinco numa orelha e um alargador no outro. Então só estou te avisando para quando você chegar, você ir mais já sabendo o que você vai encontrar. Então para você estar mais calmo. E ele, tudo bem, desligou o telefone e ficou pensando: rapaz, se ele quer viver desse jeito, ele pode viver, mas fora de casa, não debaixo do meu teto. Porque enquanto eu estiver dentro de casa, essas coisas não vão acontecer. E ele foi ficando nervoso, já planejando tudo na mente. Só que quando ele estava lá na igreja, ele chamou um irmão que ele considerava um homem de Deus e pediu um conselho para ele. Ele contou a história e aquele homem falou bem assim: sabe o que é, Eduardo? Eu acho que assim como os meus, você também dedicou os seus filhos para Deus, não dedicou? Ele: dediquei. Desde que eles nasceram, meus filhos são dedicados para Deus. Falei assim: então, deixa Deus tomar conta. Coloca esse seu filho na mão de Deus, deixa Deus tomar conta. Interceda por ele, e Deus vai fazer a obra na vida dele. E ele pegou aquela palavra e ele disse que ele foi para um canto, e de repente ele abriu o coração para Deus, e ele tinha os planos dele para o filho dele. Ele falou, até queria que o filho dele estivesse no evangelho, né? Lógico, é uma boa coisa, mas tinha uns planos para ele. Ele tem uma firma, gostaria que até o filho seguisse o que ele fazia, tomasse conta, estudasse administração de empresa, uma coisa parecida, para auxiliá-lo naquilo que ele fazia. Mas naquele dia ele falou assim: não, Deus, toma o meu filho voltando para ti, faça dele o que o Senhor quiser, eu dedico meu filho para a obra de Deus. E não demorou muito tempo, ele voltou para Deus, e acho que pouco tempo depois ele veio aqui no seminário visitar, ele e a Renata, eles eram namorados ainda, ele voltou e falou assim: eu vou estudar aqui. E chegou e falou para o pai dele: pai, eu vou fazer um seminário. E o pai dele: mas... Aí o pai dele lembrou da oração que ele tinha feito. E ele veio, estudou no seminário e começou a conversar com o pai dele, e ele viu que a mudança que foi ocorrendo na vida do Léomer gradativamente. E em determinado momento o Léomer começou a ensinar algumas coisas a ele. Ele disse que a cabeça dele é meio fechada para algumas coisas, mas quando ele começou a ver o que Léomer falava tinha razão, ele foi abrindo, e foi que a vida dele foi muito mudada através da vida do Léomer também. Só que ele passou por situações difíceis, e pouco tempo atrás ele estava com uma enfermidade muito grande, e ele contou para mim algumas coisas. Ele falou que os médicos não conseguiam achar qual era o problema dele. Ele fez vários exames, passou na mão de vários médicos, e ele ligava para cá, conversava com o Léomer, falava assim: pai, confia em Deus, você é homem de Deus, confia em Deus, vamos orar. Eu tenho orado aqui, tenho pedido para algumas pessoas orarem também, confia em Deus que Deus vai fazer obra na vida do Senhor. E ele: tá bom, meu filho, tá bom. E foi deixando a coisa acontecer. Só que ele falou que em dado momento ele teve uma tentação de falar assim: poxa, Léomer é meu único filho homem, eu tenho meus negócios, eu vou pedir para ele voltar e ficar comigo um tempo até eu melhorar. Mas ele lembrava da oração que ele tinha dedicado o seu filho para Deus, e ele falou assim: não posso. Léomer está no caminho de Deus, Léomer entregou a vida dele para missões, eu não posso chamá-lo para ficar aqui comigo, trabalhar, mesmo que de repente eu venha a perder tudo, mas eu dediquei ele para Deus. E pouco tempo atrás ele falou que, né, o Léomer já tinha um alvo de ir para a Inglaterra, para a Europa, especificamente Inglaterra, e quando falou com ele, agora ele vai para mais longe, talvez não vai ser tão fácil de eu vê-lo. Mas ele lembrou da oração que ele tinha feito, dedicado seu filho para fazer a obra de Deus. Então ele falou assim: então vai, meu filho, eu te abençoo. E o pai dele é um grande cooperador do ministério do filho. Então, isso é um pai, mas eu acho que isso também serve para as mães, porque eu acho que não tem melhor coisa do que você fazer, mãe, é você dedicar o seu filho para a obra de Deus. Amém? Então hoje nós ouvimos testemunhos aqui pela manhã, foi bom ter ouvido. Acho que tem mais mães aqui. Então
esteja orando para os seus filhos, coloque os seus filhos diante de Deus, para que eles sejam flechas realmente na mão de Deus. Amém? Então, eu gostaria de convidar, isso não é a mensagem em si, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Atos, capítulo 21, do verso 10 ao 14. Hoje está bom de pregar aqui um silêncio, não sei o que houve. Glória a Deus. Todo mundo atento. Semana retrasada eu falei sobre coragem, né? E falei sobre os medos que surgem e que fazem com que nós venhamos a desistir de algumas coisas. Eu gostaria de continuar falando sobre coragem ainda e gostaria de ver alguns aspectos da vida de Paulo que ele demonstrou coragem para enfrentar algumas adversidades e também continuar fazendo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer. Então vamos olhar para esse texto aqui como base. Atos capítulo 21, do verso 10 ao 14. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Paulo então respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Vamos continuar aqui. 15. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos de Jesus. Um dos primeiros discípulos de Chipre. Senhor, sua palavra foi lida e agora nós pedimos a unção sobre aquele que vai falar, também sobre aqueles que vão ouvir, para que possamos, ó Deus, extrair, Deus, verdades que vão permanecer em nosso coração, vão nos ajudar na nossa caminhada cristã, quando chegarem essas adversidades que Paulo encontrou aqui, mas ele, através do Espírito do Senhor, ó Deus, enfrentou, ó Deus, e chegou ao alvo, ó Deus. No final da vida dele, ele falou que ele combateu o bom combate, ele guardou, ó Deus, a fé, Deus, e ele prosseguia sempre para o alvo, Deus, deixando as coisas que para trás ficavam, mas ele sempre tinha em seu coração, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor tinha confiado nas mãos dele, ó Deus. Não importa as circunstâncias, não importava as adversidades, ele foi um homem vencedor, porque ele confiou no Senhor, Deus. Nós queremos também pedir, ó Deus, que nós venhamos a ser, assim como ele, vencedores, ó Deus, porque nós queremos confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para esse texto, então, como eu falei, eu acho que na nossa caminhada cristã, todos nós aqui, e se você ainda não enfrentou, eu gosto muito de pensar nisso, porque todos nós aqui, para darmos continuidade àquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, e quero dizer que cada pessoa aqui, Deus tem um propósito, cada pessoa aqui, Deus tem um projeto para a sua vida. Certa vez tinha uma moça, ela falando que ela já tinha ouvido falar um pouco do Evangelho, só que ela resistia ao Evangelho. Então ela via várias pessoas dizerem, crentes, e de repente na beira dela, perto dela, no convívio dela, não demonstravam que eram assim. Então aquilo ela, não é assim nada, mas só que algumas pessoas próximas dela foram convertendo e foram dando testemunhos verdadeiros de cristianismo. Então ela passou a ficar mais atenta a isso. E certa vez na faculdade, umas colegas a chamaram para ir para a igreja e ela foi. E chegou lá, ela ouviu a mensagem, uma boa mensagem. No final, o pregador, o pastor, falou bem assim: olha,
Deus ele tem um propósito na sua vida. E ela falou bem assim, isso aí eu já sei, eu já ouvi. E ele falou bem assim, mas Satanás também tem um para sua vida. Aí ela, esse aí eu nunca ouvi. Então eu quero dizer, Deus ele tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus, né, a Bíblia diz que ele diz assim em Jeremias, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Então, esse projeto de Deus, esse caminho que Deus quer que nós venhamos a trilhar, em muito sentido ele está nas nossas mãos, para nós fazer, mas nós precisamos aprender a conviver com algumas adversidades que surgem no meio do caminho, para nós não desistirmos, porque algumas adversidades chegam na vida de todo mundo, mas muitas pessoas não têm coragem de enfrentar. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vimos que Paulo, ele era um homem determinado. Então Paulo, ele era determinado antes de conhecer a Cristo, que a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem muito ativo, então quando ele teve um encontro com Deus, ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Então era 160 a 180 quilômetros de Jerusalém. Ele estava indo para Damasco para buscar cristãos. Ele ia chegar e trazer para lá, ele entregar no Sinédrio, e muitas vezes ele presenciou e ele deu sentença de morte para muitos cristãos. Inclusive, a Bíblia diz que o primeiro mártir, Paulo, estava lá segurando a capa, quando apedrejaram Estevão. Então, desde antes de conhecer a Cristo, ele era um homem determinado. E quando conheceu a Cristo, isso não fugiu, né, da vida dele, ele continuou ainda sendo determinado. Se você ler alguns capítulos da Bíblia, que ele mesmo escreveu quando fala sobre os sofrimentos dele, vou te falar, não era mole andar com Paulo. Então muitas pessoas às vezes falam assim, puxa, eu queria ter nascido no tempo do Evangelho, no tempo assim dos apóstolos e tudo. Mas eu vou te falar, poucos de nós conseguiríamos acompanhar Paulo. Por quê? Para Paulo não tinha tempo ruim. Paulo não tinha dificuldade. Paulo não tinha medo. Paulo não tinha adversidade. Certa vez deram uma surra nele, apedrejaram, bateram nele, arrastaram ele para fora da cidade. Daqui a pouco ele já levantou. O pessoal, você vai para onde? Assim, vou para onde? Eu vou pregar. Então, um homem determinado. E por isso Deus confiou algumas coisas na mão deles. Mas sabe o que eu penso com isso? Muitos de nós aqui também já tivemos uma vida antes de Cristo, quando abrimos a boca para falar, falamos sobre muita determinação, que eu era isso, que era aquilo outro, que eu fazia, acontecia. Mas quando chega no Evangelho, muda. Mas por que não usarmos essa mesma determinação que tínhamos outrora, antes de Cristo, para agora? Muitas pessoas agora, para sair, para dar um folheto, não tem vergonha. Mas antes não tinha vergonha para fazer coisas mais feias ainda. Mas Paulo não, com a mesma determinação que ele tinha antes de Cristo, ele continuou com essa determinação quando ele conheceu a Cristo. Então, amados, na vida nós encontramos vários obstáculos. Mas quando você está convicto daquilo que Deus tem confiado na sua mão, quando você está convicto que é para você fazer aquilo, você está disposto até a dar vida. Quantas pessoas que já não deram a vida para que o Evangelho chegasse aqui? E eu duvido que esses que deram a vida para que o Evangelho chegasse aqui foram pessoas mais ou menos. Eu acho que foram homens de coragem, homens de fé, e como Hebreus diz, homens do qual o mundo não era digno. Por isso, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos, Paulo tinha um alvo, ele ia para Jerusalém pregar novamente. Só que, nesse tempo aqui, algumas coisas vieram acontecer para que ele não chegasse lá. E sabe, eu não penso que nós precisamos ser super-heróis para enfrentarmos dificuldades, tanto pequenas como grandes. Eu acho que nós precisamos ser crentes. Você vê certas pessoas enfrentam certas coisas, você se puxa, como que ele conseguiu passar por aquilo? Situações realmente difíceis. Mas não é porque eles são super-heróis, mas eu acho que eles são homens firmados na palavra, são homens verdadeiramente cristãos. Por isso eu acho que em dado momento de suas vidas, o poder do Espírito de Deus vem sobre eles e os capacita a passarem por situações difíceis. A Bíblia fala em Atos 1:8 que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós vamos ser testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunha da vitória
vitória que nós vamos ter em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas, quando leem esse texto, quando pegam esse texto para pregar, começam a falar sobre poder, sabe de quê? De fazer sinais e maravilhas. Eu creio que esse texto é para isso também. Mas a Bíblia fala que nós vamos ter poder para nós sermos testemunhas. Então, para nós sermos testemunhas, nós vamos precisar de poder para passar por adversidade, para que depois nós venhamos a testemunhar daquelas coisas que nós passamos para a glória de Deus. Esses dias a Brenda, a esposa do pastor Ed, ela estava contando a situação que ela passou. E ela falou sobre esse versículo, e eu passei a pensar nesse versículo dessa maneira também. Porque quando nós falamos sobre esse versículo, nós pensamos muito em missões, receber poder para ser testemunha onde, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso também. Mas esse poder é que capacita os crentes a passarem por tribulações, a passarem por dificuldades, a passarem por aflições. Por isso nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós para suportarmos essas coisas que o homem natural não consegue suportar. E ela estava dizendo que quando ela estava lá no Timor-Leste, pós-guerra, isso, não é agora não, que agora o país está mudado. Logo que chegaram lá no pós-guerra, então ela descobriu que ela estava grávida. E o Éder saiu, foi para uma festa de aniversário, levou as crianças, ela não resolveu ficar. E chegou lá, ela começou a sentir o princípio de aborto espontâneo. Então ela falou que ela passou muito mal. E quando ela chegou, pegou e falou assim, não, vamos levar você numa clínica. E levou ela numa clínica e chegou lá, o médico olhou e falou assim, olha, realmente é aborto. E falou assim, mas o que vai ter que fazer? Ela falou assim, olha, vou ter que levar você para o hospital para fazer coretagem, né? E ela ficou com terror de ir para o hospital, porque ela falou que quando teve a guerra lá no Timor-Leste, alguns lugares começaram a serem mais seguros, porque tinha o exército, tinha polícia e tudo. E as pessoas que tinham perdido suas casas, tinham suas casas queimadas, começaram a ir para esses lugares, tipo embaixada, escola, perto do exército, perto da polícia, e hospitais também, porque é difícil atacar o hospital, né? Então as pessoas migraram tudo para o hospital. E ela falou assim, é como se aqui fosse o hospital e ali na grama fosse o pátio do hospital. Então as pessoas armaram barracas ali, começaram a levar animal ali, galinha, porco, gato, tudo dentro do hospital. Então você imagina como que ficava o hospital. E ela disse que o médico falou assim, ela falou assim, não querem não me dar alguma coisa para me limpar aqui mesmo. Falou assim, não, você tem que ir para o hospital, mas pode deixar que eu vou estar lá te acompanhando. E ela chegou lá e quando ela entrou dentro do hospital, aí ela foi para o quarto, para a sala de parto, chegou lá, foi que tinha uma maca, que tinha aqui o pé, onde a mulher apoia os pés para ter o filho, e a outra quebrada. Mas aquela tinha acabado de ter um parto, e estava tudo cheio de sangue. E a enfermeira chegou para limpar o quarto, a maca. Diz ela que em vez de limpar, só passou um pano assim, ó, mas espalhou o sangue. Mas ela estava com tanta dor que ela falou assim, não quer nem saber. Ela olhou para outra maca e foi para lá para outra maca e deitou na maca que estava quebrada para fazer a coretagem. E ela falou que ela teve que ficar na posição que é constrangedora, porque não tinha os apoios para colocar a perna, então ela teve que segurar a perna dela. E o médico fez a coretagem. E ela ouviu e falou assim, não tem anestesia suficiente para isso. Naquela hora ela só orando e falou assim, faz desse jeito mesmo. Quando ela viu, já tinha feito. Ela falou que sentiu muita dor, mas depois acabou aquela dor. Ela falou assim, eu creio que naquela hora, Deus, o Espírito de Deus, me deu poder para eu suportar aquela situação. Para quê? Para hoje eu estar testemunhando isso. Para a glória de Deus. Eu fiquei pensando, quantos cristãos foram para o Coliseu para ser jogado para as feras, e possivelmente o Espírito de Deus deu esse poder para eles encararem aquilo. Porque não é mole não, meu amado. Você saber que lá de fora, lá da grade, tem um leão te esperando, sei lá, um outro animal, outra fera, mas eu disse que eles iam encarando aquilo. Será que iam na força do braço? Será que ia naturalmente? Eu creio que não. Eu acho que o Espírito de Deus dava ali o poder para eles irem ali. E hoje nós temos esses testemunhos, livro dos mártires e tudo. Então, não é preciso ser um super-herói. É preciso você ser crente. E olhamos aqui nesse texto aqui na vida de Paulo, a coragem que ele teve para enfrentar essas coisas. No verso 11 diz assim, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo,
e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão ao povo, aos gentios. Primeira coisa, eu acho que Paulo teve que ter coragem foi para enfrentar o sofrimento. Ninguém aqui gosta de sofrimento, e nem de enfrentar sofrimento, e nem de pensar em sofrimento. Hoje em dia, o evangelho que tem sido colocado para nós hoje tem sido o evangelho de oferta. Um evangelho que vem que tudo vai ficar bom. Vem que você vai ser beneficiado. Vem que você vai ganhar isso. Então esse evangelho, prevendo que vai haver sofrimento, ninguém quer. Então se todo dia viesse aqui pregar sobre isso, vocês talvez estariam aqui. Mas se fosse numa igreja normal, porque vocês têm que estar aqui. Mas se fosse uma igreja normal, que você pudesse optar para ir para outra, talvez você, eu vou para aquela igreja lá, que fala assim, vem aqui e para de sofrer. Né? Lá é melhor. Porque aqui, nós queremos preparar você para enfrentar todas as adversidades que vão vir, meus amados. Porque esse evangelho de paz de sofrer, não é aqui para a terra, não. Esse evangelho de paz de sofrer é para a eternidade. Mas para chegar lá, eu creio que muitos passaram por sofrimentos. E muitos ainda irão passar. E eu acho que eu duvido que tem um homem de Deus sério mesmo, que na sua vida, ele não teve que se deparar com grandes dificuldades. Eu acho que esse evangelho de facilidade aí, não é o evangelho que Jesus estava pregando aqui, nem o evangelho que Paulo acreditava. E muitas teologias hoje em dia dizem que se você está sofrendo, se você está passando necessidade, você está em pecado. Então, o que será da vida de Paulo, né? O que será da vida de Jó? Será da vida de José, será da vida de Daniel, desses homens que a Bíblia coloca eles ali na galeria dos heróis da fé. Então isso é mentira. Então nós temos que estar preparados para isso. Por isso que eu disse que você tem que ter convicção daquilo que Deus quer que você faça, porque quando chegar o sofrimento, você não vai desistir, você vai continuar. E olha aqui, quem chegou para falar para Paulo que ia acontecer com ele, que ele ia ser preso e entregado aos gentios, foi um profeta. Foi Ágabo. Mas não era um profeta carnal, não. Era um homem de Deus. E no capítulo 11, se eu não me engano, de Atos, ele tinha profetizado que ia haver uma fome em Jerusalém. E houve mesmo. Então, ele tinha credencial de profeta. Ele era profeta, ele profetizava. E quando ele chegou para Paulo, porque para você profetizar diante de um homem de Deus, um homem que tem discernimento, você tem que ser profeta mesmo. Não pode ser qualquer um, não. E você nota que Paulo falou assim, não é mentira que você está falando, é da carne. Não, ele disse assim diz o Espírito. Pegou o cinto de Paulo, amarrou nas mãos e nos pés, né? Porque é assim que ficava preso, os caras ficavam presos assim entre algumas madeiras, né? O cara ficava preso andando para lá e para cá, não ficava preso numa cela, mas preso também pelos pés e pelas mãos. Assim vai acontecer com o dono desse cinto. O que te espera é sofrimento, Paulo. Se você tivesse indo para um lugar, pregar o evangelho, sendo convidado para talvez ir numa igreja, talvez daqui é Vitória, chegasse um profeta verdadeiro, falou assim, olha, não vai não, e até chegar lá você vai enfrentar muita dificuldade, hein? Você vai, talvez, passar por algumas situações que você não quer. Talvez vá até acontecer um acidente. Você iria? Um profeta, um homem de Deus falando que ia haver sofrimento no caminho até você chegar lá. Eu acho que muitos de nós vão assim, não vou não. Um profeta, um homem de Deus está falando que vai haver sofrimento, eu vou embora porque eu tenho respaldo da palavra. Não. O Espírito falou que ele ia passar por sofrimento, mas não falou para ele não ir. Nós talvez teríamos uma boa desculpa para não ir. Talvez quando nós ouvimos falar sobre situações difíceis, que estão no campo nos esperando, nós falamos assim, ixi, não vou para lá não. Tá doido? Para lá para sofrer? Mas tudo bem que possa ser que nós venhamos a enfrentar sofrimentos. Mas não é para nós desistir, nós precisamos de coragem para continuar. Ontem, como o José está falando aqui, eu brinquei, né, com a filha dele, a Josiane. Cadê ela? Está aí? Na escolinha, né? Todo dia está na escolinha aqui a menina. Vai ser uma boa moça, né? Eu falei assim, você vai para a Indonésia? Assim,
Eu vou dizer, cuidado, hein, os canibais vão te comer lá, hein? Brincando com ela, mas ela não deu nem bola. Tá alegre porque vai com os pais. Um menino de 9 anos. E muito marmanjo tem medo. Não, mas é muita dificuldade. Não, mas tem isso, tem aquilo outro. Mas olha, o que Paulo ele enfrentou aqui? Ele enfrentou o sofrimento. E sabe, ele pegou e continuou. O homem que tem convicção, o homem que tem coragem, ele está sempre em movimento. Ele não desistiu, porque ele ouviu que ia ter uma situação difícil. Ele se colocou em movimento aí, e não parava não. Então o homem que ele tem uma convicção, ele sempre está em movimento, ele é determinado e ele é inflexível. E para a maioria das pessoas ele é teimoso. Sabe por quê? Porque ele tem uma visão. E às vezes poucas pessoas enxergam. Muitas pessoas às vezes colocam obstáculos para não continuar aquilo que Deus tem confiado na mão dele. Então é famoso, né, que alguns homens são muito teimosos. Ah, como é que ele homem é teimoso? Não adianta falar nada com ele que ele não muda. Mas sabe por quê? Porque ele é convicto. Ele é convicto daquilo que Deus confiou na mão dele, que é para ele fazer. E Paulo era um homem assim, determinado. Por isso que ele não desanimava. Mesmo quando falava assim, olha, o sofrimento espera. Ele falou assim, me espera, então eu vou para dentro dele. E foi. Não desistiu. Amém? Segunda coisa, Paulo teve coragem para enfrentar as opiniões contrárias. Versículo 12 diz assim, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Chega me dá barriga d'água. Paulo teve coragem para enfrentar opiniões contrárias, verso 12, né? Ele chegar para ele e assim, nós te rogamos que não vá. Primeiro o profeta tinha falado para ele não ir. Depois chegaram os amigos dele e falaram para ele não ir. Mas ele parou por causa disso, por conta disso? Não. Ele continuou. Eu quero dizer para você, meu amado, muitas vezes para você continuar, você vai ter que enfrentar muitas opiniões contrárias. Opiniões contrárias de seus amigos, como Paulo enfrentou aqui. Opiniões contrárias de profetas, como Paulo enfrentou aqui. Opiniões de pessoas do ministério, como Paulo enfrentou aqui. E opiniões até de parentes. E eu quero aqui dar uma ênfase para isso, para você que acha que você tem que fazer alguma coisa para Deus, que você tem convicção que Deus tem chamado você para fazer a obra de Deus. E muitas vezes, como eu falei aqui, né, as mães, né, não estou falando contra as mães, não. Estou falando as mães que não têm visão. São impedimentos para fazer o reino de Deus avançar. Mas aqui também Paulo, ele tinha alguns amigos íntimos e sabe, o que eu penso aqui, que essas pessoas não queriam que Paulo não fosse para lá, para Paulo não realizar a obra de Deus, mas sabe por quê? Sentimentos. E muitas vezes nós somos ligados às pessoas sentimentalmente e às vezes esses sentimentos nos atrapalham de nós avançarmos. Muitas pessoas desistem de continuar até mesmo no evangelho por causa de sentimentos com outros, principalmente familiares. E aqui, quando nós olhamos aqui, esses homens, como assim, Paulo não vai para lá não, porque eles estavam junto com Paulo quando Ágabo estava profetizando. Falei assim, rapaz, ele vai para lá, ele vai morrer. E eles não queriam que Paulo morresse. Igual a quando Jesus, ele estava ali no capítulo 16 de Mateus, dizendo que ele ia para Jerusalém e ser morto. Aí logo Pedro pulou e falou assim, não, Senhor, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Tenha compaixão de ti. Sabe que Pedro queria o mal de Jesus? Não queria. Mas sabe o que é? Pedro já estava desenvolvendo a intimidade com Jesus. Então, assim, mas se Jesus vai para lá para morrer, não vai não. Fica aqui. Mas Jesus foi duro com Pedro. Por quê? Aquilo não era a vontade de Deus. Era a vontade de Satanás. E ele falou bem assim, arreda Satanás. Mas muitas pessoas, às vezes, são muito ligadas com seus familiares, a ponto de deixarem certos conselhos impedirem você de trilhar o caminho de Deus e realizar a obra que Deus tem para que você venha fazer.
Gostaria de convidá-los para abrir lá no livro de 1 de Marcos, capítulo 3. Aconteceu isso com Jesus. Marcos, capítulo 3, verso 21 e 22. Marcos 3, 21 e 22. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Marcos 3, 21 e 22. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que ouviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que expulsa demônios. Então Jesus, quando ele estava fazendo a obra de Deus também, a própria família quis impedi-lo. Assim como Paulo, seus amigos quiseram impedir dele para Jerusalém, os familiares, os irmãos de Jesus, a família de Jesus queria impedir de Jesus continuar. Outro texto aqui, Lucas, capítulo 12, do verso 51 ao 53. Lucas 12, 51 e 53. Mas olha o que o 49 diz. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Parece que não é contrário que Jesus fala, né? Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? E ele continua. Eu não lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família dividido, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra mãe, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Qual o motivo dessa divisão? Paulo, os amigos dele quiseram impedi-lo dele fazer a obra de Deus naquele momento ali. Não por maldade, mas por gostarem dele. Eu creio também que se você não tiver discernimento, os seus familiares, os meus familiares, eu creio que nem todos por maldade, mas por falta de ter os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos alvos, os mesmos sentimentos e as mesmas convicções. Muitos de nossos familiares, vocês são testemunha disso, não gostaria que você estivesse fazendo o que você está fazendo. Muitos de seus familiares, se eles pudessem escolher por vocês, eles tinham outros planos para vocês. E aqui Jesus está falando assim, olha, eu vim trazer divisão. Chega um tempo, amados, em nossa vida, e isso aqui tem que acontecer. A Bíblia diz que se nós não amarmos mais a Jesus do que nossos pais, mães, irmãos, nós não podemos ser discípulos dele. Isso aqui que é esse... O Bíblia chama, fala para nós não desprezarmos, né? É amar menos. E sabe quantas histórias eu tenho ouvido de pessoas que estão no ministério, mas retornam dos seus ministérios por problemas familiares. Eu acho que muitos de vocês já receberam telefonemas, já receberam e-mails, receberam cartas, que era para voltar, para resolver o problema de suas famílias. Mas eu quero dizer, a solução para o problema de sua família não é você, é Jesus Cristo. Mas é preciso ter coragem para confiar. Então, nessa situação aqui da divisão, é por causa disso. Sabe, e não são poucas vezes que eu ouço histórias assim. Uma pessoa está fazendo a obra de Deus, seja no campo missionário, seja no seminário estudando, seja em qualquer outro lugar. De repente recebe uma ligação e fala bem assim, olha se isso não é comum. Parece que é a história aqui de muita gente. Olha, mamãe está passando mal, está quase morrendo. Ou vovó, ou titia, ou sua irmã. Vem aqui para casa para você nos ajudar. E algumas pessoas chegam para mim e perguntam assim, pastor, o que você acha? Que eu devo ir ou eu devo ficar? Porque afinal de contas eu devo honrar pai e mãe, né? Eu pergunto assim, mas lá na sua cidade, perto da sua mãe, perto do seu pai, não tem um irmão ou irmãos perto não? Tem, mas eles estão tá todo mundo trabalhando. Sim, você está fazendo o quê?
Sabe por quê? As pessoas que não têm a mesma visão, as pessoas que não conseguem entender no que nós estamos envolvidos, acham que o trabalho deles é muito mais importante que o nosso. Mas eu quero dizer, não tem trabalho mais importante do que aquilo que você se propôs para fazer, amados. Mas muita gente fala assim, não, vem cá para ajudar, aqui, tal. Eu falo assim, mas não tem ninguém do lado, um irmão, uma tia, primo. Não tem. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando. Eu disse, mas e nós? Estão fazendo o quê? Estamos à toa? O que você está fazendo é muito mais importante do que eles. Mas quem tem que decidir é você. E nessa hora precisa coragem para tomar uma posição a favor de Deus. Ah, mas o que eles vão achar? E não amar mais Jesus do que pai, mãe, irmão, irmã, tia, avó. Não pode ser meu discípulo. Aí você escolhe. Se você quer agradar os homens ou agradar a Deus. Por isso que Jesus fala assim, eu vim trazer divisão. Ouvindo uma história essa semana, e o senhor estava falando que na família dele só tem ele que é crente. O resto tudo de outra religião. E falava assim, olha, nós vamos ter uma confraternização aqui na nossa casa, gostaria que você viesse. Todos os irmãos, nós vamos nos reunir. Mas sabe, ele é um homem muito dedicado para Deus, um homem muito sério. Falou bem assim, mas que tipo de reunião é? Aí eu falei assim, não, é uma reunião aqui, nós vamos dar uma saudação de aleluia para todo mundo, nós vamos nos confraternizar. E falei assim, já sei o que é isso. Aí eu acho que talvez seja algo dentro do catolicismo, não sei o que é. Aí ele falou assim, não, vou dar a resposta agora não. Ele foi buscar de Deus para ver qual era a resposta que ele tinha que dar. Ele sabia no coração assim, não vou pedir a confirmação de Deus. Ele leva a vida dele assim. Toda decisão que ele tem que tomar, ele vai buscar Deus, ora, assim, ou Deus vai me falar na palavra, ou vou falar através da minha esposa, ou vou falar na igreja. E ele foi, a esposa dele não falava nada, ele lia a Bíblia naqueles dias ali, não comunicava nada para ele. Então ele estava um dia na igreja. E o pastor estava pregando e falando sobre voltar para o primeiro amor. Ele falou assim, que eu fiquei até muito surpreso quando acabou o apelo. A metade da igreja foi para frente da igreja. Eu falei assim, misericórdia, metade da igreja tem que voltar para o primeiro amor, então o negócio não tá bom não, né? Aí ele falou assim, então Deus também não me falou nada hoje, não sei que resposta eu vou dar. Só que quando terminou o culto, antes de terminar o culto, outro pastor veio, pegou a palavra e deu a saudação final e falou bem assim, agora, dê um aperto de mão no seu irmão aí, dê um abraço nele, vamos despedir, porque irmãos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Os verdadeiros irmãos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aí foi assim, agora Deus me respondeu. Então, eu não vou. E decidiu no coração dele que não ia. Ele falou assim, como que eu vou ligar e falar que eu não vou para essa reunião, já que são todos meus irmãos? O que eles vão achar? Ele falou assim, não importa o que eles vão achar. O que importa é eu fazer a vontade de Deus. Eu não vou. Mas quando ele decidiu, logo o telefone tocou. E uma irmã dele falou assim, não precisa vir mais não, porque teve um problema aqui, um irmão nosso passou mal. Então nós não vamos ter mais isso. Mas ele já tinha decidido. Entre participar de uma coisa que não agrada a Deus e ficar firme no propósito de Deus, ele já tinha feito a escolha dele. E sabe, quero dizer para você, cuidado quando você quer agradar todo mundo, principalmente pessoas que não têm a mesma visão, principalmente pessoas que não têm os mesmos valores, principalmente pessoas que não têm o mesmo alvo, que não têm o mesmo princípio, só porque são familiares. Corre o risco de você se tornar um Arão. Arão, quando ele quis agradar todo mundo, sabe o que ele fez? Um bezerro de ouro. Ele construiu um ídolo. E tem muita gente que idolatra a família, idolatra pai, idolatra mãe, idolatra filho. E às vezes por causa disso, são impedidos de continuar fazendo a vontade de Deus. Paulo enfrentou isso. Os amigos dele chegaram para falar, não vai não. Amigos íntimos, discípulos, companheiros de ministérios, profetas, mas ele tinha convicção daquilo que ele tinha que fazer e ele não quis nem saber. Ele continuou. Em terceiro lugar, Paulo tinha coragem para dar sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho. Verso 13, ele diz assim, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando
e partindo o meu coração. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que homem determinado. Tudo bem, vai acontecer isso comigo? Eu vou assim mesmo. Vocês estão aí chorando, partindo do meu coração? Eu sinto, mas assim mesmo eu vou. Irmãos, quando o homem ele é determinado, ele sempre está em movimento. Ele sempre está na direção do alvo dele. Custe o que custar. Doa a quem doer. Mas sabe o que é? Quando eu estou falando isso, doa a quem doer, eu não estou dizendo para você fazer coisas que vão agredir os outros, não. Estou falando para você ser convicto. Assim como o Paulo foi aqui. Veio um profeta e falou para ele, falou assim, tá bom, mas eu vou. Veio os amigos e falaram para ele, tá bom, eu vou. Veio o sentimento, tá bom, eu vou. Eu falei assim, mas sabe o que é? Eu estou tão preparado para fazer a vontade de Deus que eu estou pronto para morrer. Não somente para sofrer, eu estou pronto para morrer. Então Paulo, ele entendeu o ministério dele. Jesus também, sabe? Certa vez Jesus estava assim, os discípulos chegavam e falavam assim, olha, Herodes está aí procurando te matar. Vamos, ó, cascar fora. Eu falei assim, ó, você fala para aquela raposa, né? Que eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje e amanhã. E depois nós nos encontramos. Jesus era um homem de coragem, cara. Mas muita gente, quando ouve, né, um grito mais forte, sabe o que faz? Eu vou falar nada. Sai fora, cara. Desiste. Jesus era um homem de coragem. Paulo, um homem de coragem. E você? Sabe o que é coragem? Coragem é uma energia moral ante as situações aflitivas e difíceis. Você não precisa ser grande, você não precisa ser forte, cara. Você precisa ser forte moralmente para suportar certas coisas, certas situações que são aflitivas e situações difíceis. Por isso que quando Deus queria atacar o Sírio, chamou Gideão e falou assim, Gideão, vem cá. Vou lá atacar o Sírio ali e você pode formar um exército. E de repente vem aquela multidão, né? Na hora da festa vem todo mundo. E Deus falou assim, não, tem muita gente ainda. Veio 10 mil, tem muita gente ainda. Separa um pouco. No final sobrou 300. Mas antes de sobrar os 300, Deus falou assim, olha, os tímidos e covardes voltam. E ficaram 300 pessoas. E com 300 pessoas, ele venceu um exército poderoso. Então, mas foram 300 corajosos. Eu acho que mais vale um homem corajoso, né, do que talvez 10, 15, 20 medrosos. Vou te falar, para encarar aquilo que Deus quer que você faça, que tem confiado na sua mão, e é coisa grande, você precisa ter coragem. E Paulo, ele enfrentou isso aqui, os sentimentos dele. Sabe, quando eu penso hoje aqui, quando Paulo falou assim, eu estou pronto para dar a vida, e realmente ele deu a vida. Sabe que hoje nós corremos esse risco de perder a vida pelo Evangelho? Muito difícil. Aqui no nosso país, eu acho sem chance. Em alguns países talvez tenha, mas onde nós estamos, sem chance. Então o que é nós perdemos, darmos a vida por amor ao Evangelho, hoje para nós? Eu penso que nós não exigimos direito. Paulo fala aqui no versículo 24 do capítulo anterior, 20, ele foi mencionado. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu acho que hoje nós tratamos as nossas vidas com muito preciosismo. Nós exigimos muito direito. Nós somos muito sensíveis. Por isso que eu acho que o Evangelho não avança como deve avançar. Naquele tempo, os discípulos, eles ficavam felizes quando eles sofriam por causa do Evangelho. Saíam alegres quando recebiam chibatadas por causa do Evangelho. Hoje, uma palavra mal falada, uma palavra mais dura, um não cumprimento na igreja, um cumprimentar na igreja, as pessoas saem e nunca mais voltam. Pessoas fracas, pessoas que não têm visão, pessoas que não têm determinação, pessoas sem coragem, pessoas que querem absorver esse evangelho de oferta, esse evangelho que tudo está bom. Mas Jesus disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, fica animado, mesmo em meio às aflições. Então,
Quando nós acreditamos em algo, irmãos, nós brigamos, discutimos, não é? Quantas pessoas hoje e domingo passado discutiram por causa dos times de futebol, não é? Muita gente veio me malhar, mas sabe, isso aí para mim já não tem mais valor. Brigar por causa disso. Mas tem gente que discute, tem gente que briga quando acredita numa coisa. Mas os convictos morrem. Quem acredita numa coisa briga. Mas quem é convicto por algo está disposto a morrer. E Paulo foi um desses homens. Ele tinha convicção do chamado de Deus para a vida dele, daquilo que Deus queria para a vida dele, e ele foi até o fim. E no verso 14 diz assim: como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Gostaria que nessa noite você pensasse na convicção que Deus tem te dado. Quero ressaltar aqui que não é a convicção que um homem tem te dado, é a convicção que Deus tem te dado. E fique firme, seja inflexível, seja determinado, custe o que custar. Apareça problema que venha aparecer, dificuldade que possa surgir, saudade, conselhos contrários, familiares te pressionando. Fica firme, porque no final você vai poder fazer isso aqui, ó. Seja feita a vontade do Senhor. E você vai estar no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos para fazer. Amém? Não deixe, irmãos, que coisas de menos venham roubar isso de você. Paulo foi um homem convicto. Por isso, ele teve coragem para enfrentar o sofrimento. Ele teve coragem para enfrentar seus sentimentos. E ele teve coragem para enfrentar até a morte. Mas ele chegou onde ele chegou. Ele era convicto. Você é convicto? Então, uma coisa que muito tem atrapalhado as pessoas. E sabe, depois, não sou eu que vou ter que arcar com as decisões. Esses dias, 2 moças me ligaram, perguntando, falando essa história que eu falei, que eu acho que muito tem acontecido. Pastor, o que o senhor acha? O que o senhor me aconselha? Eu falei assim: quem tem que decidir é você, minha filha. A quem você quer agradar? A quem você quer obedecer? A Deus ou aos homens? Quero deixar essa pergunta para você. A quem que você quer agradar? A Deus ou aos homens? Família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são os nossos verdadeiros familiares. Não deixa que sentimentos te tirem do caminho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Agradecemos a palavra que foi lida, que foi falada. E eu peço a Deus, segundo a necessidade de cada um, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, para a glória do Senhor. Espírito de Deus, nós confiamos no Senhor. A Tua palavra fala que quando nós lançamos a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, a Deus, que faça aquilo que está no seu coração para a vida de cada um, Senhor. Que nós venhamos a tomar decisões favoráveis ao Senhor e ao Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe.